Olá para você, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo para você. Que Deus esteja contigo e que nós possamos ali falar um pouco desta graça de Deus. Deus quer falar conosco. E a palavra de Deus está no primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículos de 1 e vamos até o 13. 12 ou 13, do 1 ao 12 e 13, mais ou menos. Vamos lá então? Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de hoje está aqui. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu que certo dia que Eli estava deitado, entre parênteses, seus olhos tinham enfraquecido e ele mal podia ver. Já era um idoso. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha só. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui. Chamaste-me. Não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar-te. E ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Ele levantou-se e foi até o velho Eli. Eis aqui, me chamastes? Tu me chamastes? Eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra de Deus não tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te. Disse-lhe, e se ouvires chamar de novo, responde-lhe, fala, Senhor, o vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes. Samuel, Samuel, fala, respondeu o menino, teu servo escuta. O Senhor disse a Samuel, eu vou fazer tal coisa em Israel, que a todos os que ouviram fazer-lhe, reunindo os ouvidos. Irmãos, aqui diz que Samuel era um menino e Eli era um senhor já era uma pessoa idosa. Diz que esse menino estava sob os cuidados de Eli. E disse aqui na palavra que naquele tempo não havia uma manifestação grande de Deus. As visões, as coisas não aconteciam muito. Veja que Samuel, eu achei interessante essa passagem, que eu li elas várias vezes e hoje eu vi de um jeito diferente. Ele dormia do lado da arca de Deus. Então, a arca de Deus seria justamente a arca da aliança, eu acredito, né? Seria um lugar onde Deus manifestaria um grande poder. E Samuel era o escolhido de Deus. Era um sacerdote, só que ainda era um menino. Eu posso dizer para mim, se você também é um chamado de Deus, Deus tem um momento para te chamar. Antes de Deus me chamar, eu era um ignorante, espiritualmente falando. Ainda sou. Mas, mas a diferença é gritante. Não é? Samuel era assim. Aqui a palavra diz que ele era um menino. Veja que às vezes nós estamos diante de Deus, mas não conseguimos ouvi-lo. Veja que Deus chamou Samuel por 3 vezes. Samuel estava destinado a ser de Deus, a ser um sacerdote, a ser um profeta do Senhor. Ele dormia junto da arca de Deus. Só que ele não tinha sensibilidade de ouvir a Deus. Quando ele ouviu a Deus pela primeira vez, ele correu até Eli. O Senhor me chamou? Ele, idoso, levantou. Não, você está me confundindo, eu não te chamei. Vai lá, dorme lá, não me enche o saco. Deixa eu descansar.
Eu já sou um senhor idoso. Samuel, o menino voltou a deitar. De novo ele ouve, Samuel. Samuel? Samuel. Ele levanta, vai até Eli. O senhor me chamou? Não, não te chamei. Vai lá deitar, rapaz. Você tá chato, hein? Segunda vez. Samuel não conhecia Deus ainda. Ele era destinado a Deus. Ele vivia para Deus, mas não desenvolveu seus ouvidos. Voltou a deitar pela segunda vez. Terceira vez, Deus chamou quatro. Ele respondeu na quarta. Terceira vez, Samuel? Samuel? Aí quando ele vai ter com Eli pela terceira vez, Eli, já um homem de Deus experiente, que não entendeu das duas últimas, talvez com um pouco de sono, um pouco cansado. Mas daí ele falou, peraí, chamou por três vezes. Três vezes te chamou. Já deve ter, já de... Mas eu ouvi uma voz. Não, mas eu não te chamei. Mas eu ouvi. Veja, às vezes Deus nos chama. E às vezes a gente não está... A gente ouve a voz de Deus, mas não sabe que vem de Deus. Muitas das vezes isso acontece com a gente. Não que você vai ouvir a voz, mas ele vai te mostrar. E aí, pela terceira vez, munido desse conhecimento, com muita sabedoria, o profeta Eli, vai lá, meu filho, deita lá. Vai descansar. Se você ouvir essa voz de novo, se coloca, Senhor, pode falar, o teu servo ouve. Veja as palavras de sabedoria do profeta Eli. Olha, se você ouvir a voz, é Deus que está te chamando. A fé, de entender que é Deus que está chamando ele. Quando você ouvir esse chamado, responda. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Assim aconteceu. Ele foi dormir pela terceira vez. Pela quarta vez, Samuel. Desculpa, Samuel foi dormir pela... Eli também foi dormir pela terceira vez, Samuel também. Mas pela quarta vez, e eu, Samuel, Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Irmãos, nós como os pregadores, temos que trazer a realidade para o dia de hoje. Deus fala com a gente o tempo todo. Mas nós não estamos prontos, às vezes a gente nem quer ouvir a Deus. A gente quer que Deus nos ouça, mas não é pronto para ouvir aquilo que Deus quer te dizer. Às vezes você vai lá para a igreja e você chora para Deus. Deus do céu, a minha vida é um inferno. Essa mulher que eu não aguento, que eu casei, ou o seu marido que eu não aguento. Reclama para Deus, chora. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de um emprego novo. Eu não aguento meu chefe. Só que você chora para Deus, reclama para Deus, mas não acontece nada porque você não ouve a Deus. Porque quando você vai com uma pergunta, Deus já está te trazendo uma resposta. Só que a gente não quer ouvir a Deus. A gente quer falar para Deus. A gente quer chorar para Deus. Minha vida é um inferno, minha vida não presta. Eu tô triste. O que eu faço, meu Deus? A gente chora para Deus. Algumas vezes a gente agradece. Oh, meu Deus, louvado pelas minhas conquistas. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Algumas vezes a gente agradece. A gente chora, a gente reclama. Mas ouvir a Deus, veja que ali Deus já usou do profeta Eli para preparar Samuel. Porque aqui a gente sabia que Samuel seria uma grande pessoa. Aqui diz que ele ainda era um menino. E Deus ainda não havia se manifestado nele. Mas ali ele já tinha a sua primeira lição de como ouvir a Deus. Esse chamado
Samuel teve agora, nesse momento, mudou a vida dele. Samuel, eu preciso falar com você. Roger, eu preciso falar com você. Você, Selma, Leia, Vânia, eu preciso falar com você. Você ouve a Deus? Sandra, Linai, você ouve a Deus? Deus quer falar com você. Deus tem muito a falar com você. Viu? Deus tem muito a dizer para nós. E quando nós começarmos a ouvir a Deus, a nossa vida vai mudar. Quando nós começarmos a entender os propósitos que Deus quer trazer para a gente, a nossa vida vai mudar. Nós teremos uma vida diferente. Porque Deus quer falar, mas a gente não quer ouvir. Tem os 3 macaquinhos, né? Senhor, eu não quero ver, eu não quero falar. Quer dizer, esse aqui não tem, esse aqui você fala, né? Mas esse aqui você tem. Porque ou nós nos condicionamos a Deus. E como Deus fala com a gente? Eu sempre falo isso. Deus fala de alguns jeitos. Pelos dons, pelo batismo no Espírito Santo. Dons de revelação. Esse é um jeito. Deus fala por dom de ciência, por visão. Deus fala por profecia, pelos dons do batismo no Espírito Santo. Ciência, visão, profecia. Quando Deus te dá uma visão, Ele te revela alguma coisa. Quando Ele fala por profecia, Ele revela alguma coisa. Quando Ele dá um dom de ciência, Ele te revela alguma coisa. Mas não é só isso que Deus fala. Deus fala na adoração. Um verdadeiro adorador. Porque às vezes você não tem a graça de desenvolver os dons. Eu sou mais calado, eu sou mais retraído. Então adore a Deus. Deus vai falar com você na adoração. Ou seja por visão, seja por revelação, seja por visão, seja por qualquer uma das revelações, por visão, por profecia, por ciência, ou seja por adoração, tudo isso parte de uma coisa, é oração. Ou você ora no batismo no Espírito Santo e Deus vai te revelar no batismo ou no silêncio, através da adoração. Deus vai te revelar como adorador. Eu conheço esses meios, não me lembro se tem outros. Geralmente eu uso esses para ouvir a Deus. E Deus quer falar. Às vezes mesmo quando eu não quero ouvir, eu me coloco, Senhor, estou muito preparado hoje não, mas se o Senhor quer falar, fala. Às vezes Deus quer chamar a nossa atenção. Às vezes Deus quer te dar uma boa notícia. Uma cura, uma libertação, alguma coisa. Eu tenho ouvido muito a Deus. Eu tenho um propósito que eu tenho orado muito a Deus. E nem sempre Deus fala também. Esses dias eu posso até falar de, um, de uma experiência que eu tive essa semana, onde eu estava em oração, de madrugada, que é um costume que eu estou tendo. E de um certo momento eu falei, eu parei, todas as noites eu faço isso para adorar a Deus, para ouvir a Deus. E de repente eu não conseguia ouvir a Deus. Às vezes, no caso da adoração, você está com o coração muito atribulado, muito agitado. Mas não, eu acredito que Deus não tinha algo para falar para aquele exato momento. Mas na adoração, eu deixei que Deus acalmasse meu coração. Eu fechei os meus olhos. Senhor, o Senhor não tem o que falar agora para mim? Então venha, faça uma comunhão comigo. Eu quero sentir a sua presença agora de uma forma forte. Veja como Deus foi falar com Samuel. Deus falou diretamente com Samuel. Deus chamou Samuel. E ele ainda não estava preparado para isso. Mas Deus chamou. Eu quero te falar. Deus tinha um propósito para o povo dele. E chamou Samuel.
tem um propósito para você. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer transformar a tua realidade. Você tem ouvido a Deus? Tem ouvido a Deus? Elizabeth? Tem ouvido a Deus? Que Deus abençoe cada um de nós assim. Que nós possamos, como nós fizemos na oração ontem, né? Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que eu possa ouvir. Porque, irmãos, ouvir a Deus num mundo agitado, num mundo de barulho, é difícil. Porque Deus fala no silêncio. Aqui nós estamos falando de Samuel, mas você lembra do profeta Elias? Lá no livro de Reis. O Senhor falou para ele, olha, eu vou falar com você hoje. Vai lá na fenda tal, senta lá na rocha lá. Eu vou passar lá e vou falar com você. Aí ele sentou. Aí teve uma tempestade. Na grandeza da tempestade, Deus não estava lá. Aí teve um terremoto, um tremor de terra. Aquela coisa grande. Deus não estava lá. Deus estava numa brisa suave que passou ali naquele momento. Algo simples. Algo muito mais. Então não procure Deus nas grandes coisas. Procure Deus na simplicidade. Deus é simples. Deus age na simplicidade. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir na sua vida. Deus tem essa simplicidade. Deus quer te dar essa oportunidade. Deus quer falar com você. Então, veja esses toques. Primeiro, tem que orar. Ou você é um adorador, ou você é uma pessoa batizada no Espírito que vai ouvir aqui através da revelação. Ou melhor, eu busco os dois. Eu busco adorar a Deus e busco aqui nas revelações de Deus. É importante que a gente desenvolva. Mas de repente você não tem muito esse lado de batismo no Espírito, esse lado Mas você é mais silencioso, então vai adorar. Ou você não gosta de silêncio, vai ouvir a Deus aqui nas revelações que Deus tem a te dar. Mas independente se você vai adorar, se você vai usar dos dons de revelação, de ciências, de sabedoria, de visão, o dom de visão, o dom de profecia. Mas o importante é que você ore. Se você é uma mulher de oração, se você é um homem de oração, Deus vai falar com você. Ou ele fala, ou ele fala por esses lados, ou ele vai trazer uma pessoa que vai orar por você e vai falar, olha, Deus me trouxe, me revelou isso. Olha, você precisa mudar, Deus vai te chamar a atenção. E quando Deus chamar a atenção, ouça, o que Paulo fala? Não desprezei as profecias, examinai tudo, retenho o que é bom. Não desprezai as profecias, que é um dom. Examinai tudo, retenho o que é bom. O que é outro dom, que é o discernimento dos espíritos. Veja se isso vai prestar para você ou não. Se realmente veio de Deus, põe para o teu coração. Se não é de Deus, só descarta e continua a tua vida. Deus te dá a graça de avaliar isso. Então, irmãos, que nós possamos entender isso. Deus quer falar no nosso coração. Deus tem propósitos. Deus quer trazer realidades para a sua vida. Realizadoras, transformadoras. Abra teu coração. Vai falando ao Senhor, Senhor, transforma a minha vida. Restaura meu coração. Muda, Senhor, a minha realidade. Isso a gente falando. Agora o que Deus quer falar para você. Ouça Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oração, pregação ou formação. Tchau, tchau.